Boa noite a todos. Que a paz e o amor e a misericórdia de nosso Mestre Jesus se faça presente em cada um de nós e possamos levar esta onde nós nos encontrarmos. O capítulo de hoje, capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê à direita. Esse capítulo vem nos mostrar como nós devemos fazer a caridade. E o assunto que vai ser tratado hoje por nós, o nosso irmão Fernando, na última quinta-feira, já fez a primeira parte dele, desse capítulo, e eu estarei fazendo um complemento. Estaremos estudando hoje a beneficência, a piedade, os órfãos, benefício pago com ingratidão e beneficência exclusiva. Para que nós possamos, bom, eu vou fazer um ligeiro, uma introdução do que o Fernando apresentou para nós, nesse início do Evangelho, quando ele nos traz no início dele, tenha cuidado em não praticar as boas obras diante do homem, para ser visto, pois, ao contrário, não recebeis essa recompensa. Então ele está dizendo assim, nós não podemos fazer a caridade fazendo um selfie. Porque se eu fizer isso, eu já estou recebendo minha parte. E depois no item 2, fazer o bem sem ostentação. Quer dizer, na realidade, se eu for fazer algo para alguém e eu estar divulgando nas redes sociais, eu estou fazendo isso com ostentação. Então, e continuando, os infortúnios ocultos, Porque nós, quando acontecem as grandes calamidades, aí todo mundo vai ajudar. Mas será que aquelas pequenas calamidades que acontecem no nosso dia a dia, nós estamos dispostos a fazer isso? Então, isso está lá no item 4, que foi apresentado na última terça-feira. Aí no item 5, ele vem nos trazer o óbolo da viúva. Vamos lembrar que as pessoas, Jesus estava do lado do gasofilável, e as pessoas iam lá e colocando, vamos dizer assim, as moedas em abundância. No entanto, veio uma senhora, uma viúva, e colocou uma pequena moeda lá. E vamos lembrar, eu sei que todos vocês já lembram dessa parábola do óbolo da viúva, e Jesus perguntou qual deles teria mais valor, que pesava mais, Que aqueles que estavam dando em abundância, dando o que sobrava. E aquela viúva deu do que ela tinha, ou seja, tirou da sua subsistência para atender os necessitados. Então, esse tinha muito mais valor do que os outros. E também, ele no item 7, ele convidar os pobres e os estropiados, Ou seja, dar sem esperar retribuição. Quando nós dermos alguma coisa quando darmos alguma coisa para alguém, nós não deveremos esperar receber nada em troca. Porque se eu estiver fazendo isso, seria a mesma coisa eu estar fazendo com ostentação. Não? O que nós precisamos, quando for estender a mão ao necessitado, ao nosso irmão que está em situação, vamos dizer assim, desprovido seja dos bens materiais, ou mesmo até emocional, porque nós sabemos que a verdadeira caridade, que Jesus trouxe para nós, foi a caridade moral. Mas, no entanto, a caridade material, ela é necessária. Então, quando nós formos fazer algo para alguém, nós não podemos fazer esperando receber nada em troca. E ele foi tratar também da caridade material e a caridade moral. A caridade moral, a caridade material, ela é necessária. Já pensou a gente falar de Jesus aqui, com o estômago vazio? Desculpa a maneira, com a barriga roncando? Será que meu objetivo será alcançado? Quer dizer, nós precisamos também fazer que é a caridade moral. Eu costumo dizer que você dar algo para alguém é fácil, De repente você está no trânsito aí, alguém chega para pedir alguma coisa, você dá um dinheiro para ele e vai embora. Mas quando nós fazemos a caridade moral, que é aquela onde que nós nos doamos,
você pode ter certeza que isso vai marcar muito na vida da gente. Então, caridade material e a caridade moral foi tratado com o nosso amigo Fernando. Então, e agora, o item 11, que seria a beneficência que está no nosso planejamento, que foi na nossa escala, né? Se a gente pegar no dicionário e perguntar o que é beneficência, né, ele tem como sinônimo a caridade e a bondade. E ele inicia nos dizendo: meus amigos, dar-vos-á nesse mundo o mais puro e suave deleite, né, as alegrias do coração, que nem o remorso nem a indiferença nos perturbe. Então, quando nós fazemos algo, né, de bom para o próximo, né, praticamos essa beneficência, é tão prazeroso, é tão valoroso, né, que nada que vier de nós para nos atingir irá nos perturbar. Então, quando nós fazemos essa caridade, praticamos essa bondade, né, de coração, né, nada irá nos tirar essa satisfação, né? E ele vai continuar dizendo: idem, ao contrário, ao encontro dos infortúnios, ide em socorro, sobretudo das misérias ocultas, por serem os mais dolorosos, os mais dolorosas. Ide, meus bens amados, e tende em mente essas palavras do Salvador. Quando vestirde a um desses pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que fazeis, né? Então, nós precisamos ter o entendimento de quando alguém bater a nossa porta, nós é que somos devedor desse. Ou seja, eu diria, não seria devedor, mas a gente está tendo uma oportunidade, nós estaríamos dando uma oportunidade de praticar o bem, né? Porque ele passou em várias portas, e ele bateu em qual? Na minha. Então, é ali que ele resolveu, o seu coração sentiu, né, a vontade para fazer isso. E é uma oportunidade que nós temos de estar fazendo esta beneficência a esse irmão que está necessitado, né? E ele vai continuar nos dizendo, né? Caridade, sublime palavra que sintetiza, ou seja, que resume todas as virtudes, né? O homem, quando ele tem o amor e a misericórdia de Jesus, nós olhamos para o nosso próximo em situação inferior, ou mais, né, vamos dizer assim, desprovido de alguma necessidade, nós vamos olhar com um olhar diferente. Isso que nós precisamos ter. Porque, veja bem, quando ele diz, lá no outro slide, né, ele nos diz: quando vestir ou der a um pequenino desse, lembrais que é a mim que fizeste. Ou seja, nós estamos fazendo algo que Jesus veio e nos ensinou o tempo todo. E quando nós atendemos esse irmão, né, nós estamos fazendo para ele, mas o maior beneficiado somos nós. Porque nós estamos fazendo aquilo que o Mestre Jesus nos ensinou e pediu para que nós, ou melhor, orientou o que nós devemos fazer. Praticando-te, criarão eles para si o infinito gozo do futuro. Eu vou repetir o que foi dito. Caridade, palavra sublime que sintetiza, ou seja, que resume todas as virtudes. Praticando-te, criarão a eles para si infinito gozo no futuro. E quando se achar exilado na terra, tu lhe serás a consolação e prelibarar, ou seja, a prova das alegrias que fluirão mais tarde quando te encontrares reunidos no seio de Deus e do amor. Quando nós praticamos esse ato bondoso, essa beneficência, né, nós estaremos plantando para que no futuro, não tão distante, nós estarmos colhendo. Porque a caridade, como ensinou Jesus, né, ela vai fazer com que nossos corações se tornem muito mais ternos. Vai fazer com que nós nos olhamos para o próximo, né, com piedade. E às vezes, Ele escolheu a gente para que nós possamos estar fazendo isso.
É na caridade que deveis procurar a paz do coração, e o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Então, quando nós entendemos que a caridade vai fazer com que, né, a não só atender a caridade material, mas muitas das vezes, né, aquela caridade moral na qual nós precisamos estar praticando. Porque quando nós encontramos alguém em situação de difícil, em estado emocional, e nós damos uma palavra amiga, né, levantamos, vamos dizer assim, esse ânimo dessa pessoa, nós estamos fazendo uma caridade moral. E isso pode ter certeza que o valor é muito grande. Com a vossa permissão, eu vou buscar lá na questão 888 do Livro dos Espíritos, como Jesus entendia a caridade. E ele cita bondade para com todos, indulgência para com a perfeição e o perdão. Ele está nos ensinando como nós devemos fazer a caridade moral. Porque bondade, beneficência, é algo que nós precisamos estar praticando a todo momento. Porque quando nós fazemos isso, né, de maneira espontânea, é algo que está inserido dentro de nossos corações. A indulgência, que é algo, você entender o outro, né, como ele é, não julgar, não querer que ele seja da sua maneira, tenha o mesmo entendimento que você. Quando nós temos esse entendimento, né, as coisas fluem melhor. E às vezes, é no nosso cadinho familiar que às vezes a gente falta com essa indulgência, com essa bondade. E o terceiro item lá que Jesus entendia a caridade é o perdão. Nós nunca podemos esquecer, por mais equivocado que nós estejamos, Deus está constantemente de mão estendida para que nos atender. E será que nós estaremos o fazendo dessa mesma forma, dessa mesma maneira? Porque nós, quando já praticamos o perdão, né, eu costumo afirmar que o perdão limpa nossos corações. Porque aquele que fica carregando algo aqui pesado, né, é eu que vou sofrer as consequências. Eu costumo afirmar que quando alguém faz o mal para a gente, e a gente aceita, é a mesma coisa ele pegar um caminhão de lixo e jogar na nossa porta e a gente ficar adorando aquilo. E às vezes a gente fica um dia, 2, um ano, quem sabe até um decênio. Sabe por quê? Porque a gente não aprendeu a perdoar. E quando nós perdoamos independente do que ele fez, é a mesma coisa de você tirar aquele lixo da sua porta. Porque quando a gente aceita, a todo momento que você for passar, você vai estar passando por aquilo. E quando nós perdoamos, a sua porta estará livre. E isso não irá fazer mal para a gente. E ele continua: sedes bom e caridoso, essa é a chave do céu, chave que tendes em vossas mãos, amai-vos uns aos outros. Ou seja, né, ser caridoso, ser bom e caridoso, é o caminho que vai nos levar. Vamos lembrar que lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos afirma, e a doutrina espírita deixa bem claro para todos nós, que fora da caridade não há salvação. E ele nos traz aqui que esse é o caminho, essa é a chave que vai nos levar à nossa ascensão espiritual. Que nós possamos estar olhando para o outro, não só com misericórdia, mas precisamos amar este também. Porque amando uns aos outros, que nós farão de pessoas melhores. E ele continua nos dizendo, no texto, né?
Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais, senão pelo devotamento, ou seja, pela dedicação ao próximo. Nós precisamos ter esse entendimento, que é dedicando o amparo, a ajuda ao próximo, que nós estaremos nos elevando espiritualmente. Porque isso é necessário em nossa caminhada evolutiva. Sedes bom, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda, ou seja, a monstruosa chaga do egoísmo. Cumprindo esse dever, abris-vos-á o caminho da felicidade eterna. Eu gostaria de trazer, sobre o que nos diz o Livro dos Espíritos na questão 913, sobre o egoísmo. O egoísmo é a grande chaga da humanidade. Porque o cara que é egoísta, ele tem o coração extremamente endurecido, ele só pensa nele. E quando ele vê o irmão em situação de dificuldade, para ele não significa nada. Mas quando nós iniciamos, buscar e colocar em prática, não só sorver o ensinamento do Mestre Jesus, esses nossos corações deixarão de ser egoístas. E ele continua nos dizendo: a caridade é a virtude fundamental sobre que há de repousar todo edifício das virtudes terrenas. Ou seja, a caridade é a base, para que possa repousar o edifício, a edificação das virtudes terrenas. É através da caridade que nós vamos, trilhando no caminho, pavimentado e iluminado que o Mestre Jesus deixou. Claro que esse caminho que ele deixou para todos nós seguirmos, nós vamos seguir com as nossas deficiências, mas sempre buscando se livrar destas. Porque seria muito bom, se a gente pegasse, tirasse as nossas imperfeições, de uma hora para outra, mas nós sabemos que isso é impossível. Nós precisamos estar buscando a prática do bem, a prática do amor, e em função disso nós vamos afastando de nossas imperfeições. A caridade é, em todos os mundos, a eterna âncora da salvação. É a mais pura emanação, ou seja, manifestação do próprio Criador. É a sua própria virtude dada por Ele à criatura. Então, fica bem claro para todos nós que a caridade é Deus manifestando em nós. São as virtudes imensuráveis, de maneira absoluta, de Deus manifestando dentro de nós. E claro que essas virtudes elas vão cada vez mais sedimentando, se tornando mais forte dentro de nós. E isso vai fazer com que nós vamos nos tornando pessoas bondosas, pessoas beneficentes, pessoas caridosas. Ele continua nos dizendo: sem elas não existe. Eu vou repetir a frase aqui anteriormente. A caridade é uma virtude fundamental, básica, sobre a que há de repousar todos os edifícios, ou seja, a edificação das virtudes. São elas, sem elas não existem outras. Sem a caridade não há de esperar melhor sorte. Sem a caridade não há fé, pois a fé não é mais do que pura luminosidade que torna brilhante a alma caridosa. Vamos lembrar que quanto mais evoluído é o espírito, essa luz, que é o nosso espírito, ele vai ter uma luz mais brilhante. Para os que são videntes, sabe a evolução do espírito quando vê o seu perispírito, que nele brilha essa luz que emana dele. A caridade é, em todos os mundos, a eterna âncora da salvação, já foi citado. Então, é a manifestação de Deus em nós, é a sua própria virtude dada a ele, a criatura. Os homens de bem e de boa vontade, firme vontade, unir-vos
para continuar amplamente a obra da propagação da caridade. No exercício dessa mesma virtude, encontrarei as vossas recompensas. Não há, ou seja, não tem alegria espiritual que ela não se proporcione, já que não seja na vida presente. Quando nós estamos praticando a caridade, quando nós estamos estendendo a mão ao próximo, desperta dentro da gente uma felicidade que é imensurável, não tem como. Aqueles que fazem a entrega das cestas básicas, que eu tenho certeza que tem algum, ou seja, é algo tão valoroso para quem faz isso, que a gente vê a situação daquelas pessoas. Mas dentro de nós gera uma felicidade imensurável. Por quê? Está sedimentando dentro de nós essas virtudes, da qual nos irão fazer pessoas, melhores na nossa caminhada evolutiva. Sedes unidos, ou seja, ele está pedindo para que nós unamos. Amai-vos uns aos outros segundo os preceitos do Cristo. Como que é valoroso esse ensinamento que o Jesus trouxe para todos nós. E quando nós temos ele como nosso guia e modelo, conforme está lá na questão 621, vocês podem ter certeza que nós estaremos caminhando a passos largos para a nossa evolução espiritual. Olha só que a irmã Caritas nos traz nesse capítulo. Chamo-me caridades. Siga o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me, pois conheço a meta que deveis todos visar. Ó meus amigos, que de miséria, que de lágrima, quanto tendes de fazer para secá-las, Então, a irmã, o Espírito Caritas está nos convidando para que nós possamos segui-la juntos nessa caminhada evolutiva, praticando a caridade, porque este é o caminho que vai nos levar mais a próximo de Deus. Em vão, olha, e ela continua nos dizendo, em vão procurei consolar algumas pobres mães, dizendo-lhe ao ouvido, coragem, há corações bons que velam, ou seja, que cuidam por vós, não sereis abandonada, paciência, Deus lá está, sois dele amada, sois suas eleitas. Olha só, eu até destaquei isso aqui para trazer para todos nós. Quando ele nos diz, em vão procurei consolar algumas pobres mães, é aquilo que eu falei. Como que eu vou falar de Jesus, ou do Evangelho do Cristo, para alguém que está com o coração apertado, porque não falta o alimento para a sua família, que está com o filho, às vezes, com fome. E ela continua nos dizendo, elas pareciam ouvir-me e volviam, ou seja, voltava para o meu lado, os olhos arregalados de espanto. Ou seja, mesmo ela estando com o coração apertado, porque ela está precisando desse amparo, dessa caridade material, quando ela cita esta frase, tenha coragem, vai à luta, mesmo assim, elas viram o seu olhar e ficam em espanto. Tinha fome, e que, se é certo que minhas palavras lhes acerenavam um pouco os corações, não lhe reconfortava o estômago. Então, nós precisamos fazer a prática da caridade material, porque ainda é muito necessário nesse mundo no qual nós nos encontramos. E ela continuou dizendo, repito-lhe, coragem. Então uma pobre mãe, ainda muito moça, que amamentava uma criancinha, tomou-os nos braços e a estendeu no espaço vazio, como a pedir, que protegesse aquele entezinho querido, que só encontrava num seio estéril, ou seja, seco,
insuficiente alimentação. Então a gente começa a refletir sobre esse momento, a circunstância, onde uma mãe, né, sem ter o alimento para dar para o seu filho, como que ela estará se sentindo? Então precisamos, né, muito mesmo, também buscar atender estas que ainda se encontram em situação delicada. Há, pois, por aí os infelizes cujas choupanas, ou seja, casebre, falta o pão e o fogo se acham sem lume, ou seja, sem luz. E os leitos sem cobertores. Vou ler novamente que não ficou claro. Há por aí infelizes, né, em cuja choupana, ou seja, casebre, falta o pão e o fogão se acha sem lume, ou seja, sem fogo. E os leitos sem cobertores. Não vos digo o que deveis fazer. Deixo os vossos bons corações à iniciativa. Se eu vos ditasse o proceder, nenhum mérito vos traria a vossa boa ação. Então, na verdade, ela trouxe um momento, uma circunstância, para que a gente pudesse refletir. Para que nós possamos deixar, né, fazer com que a gente tenha essa iniciativa de estar atendendo esses irmãos necessitados. Por quê? Se ela ficasse me orientando, faça isso, faça aquilo, né, onde estaria o mérito de você estar fazendo isso? Ou seja, ela dá a oportunidade para que o coração do atendente desperta para isso. E ela continua dizendo: digo-vos apenas, sou a caridade, e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos que sofrem. E ela continua nos dizendo, né? Convido-vos para um grande banquete, e forneço a árvore onde todos vos sacieis. Que vos saciareis. Vedes quanto é bela, como está carregada de boas ações. Olha só, né? Quando nós tivermos essa oportunidade de fazer a caridade, nós precisamos estar procurando praticar essas boas ações. E essa árvore que ela está nos trazendo, vamos ver o que ele continua dizendo: ide colhei, apanhai todos os frutos dessa magnificente, ou seja, grandiosa árvore, que se chama beneficência. Atareis, ou seja, juntareis todas as boas ações que praticardes, elevarei a árvore a Deus, que carregará de novo. Portanto, a beneficência é inexcerível, ou seja, inesgotável. Quando nós temos essa oportunidade, nós precisamos estar não perdendo essa oportunidade. Porque quando nós praticamos essa beneficência, essa bondade, essa caridade, né, nós estamos também sendo beneficiados. O maior beneficiado somos nós, que nós estamos tendo a oportunidade e nós estamos fazendo a vontade do Pai. Porque quando nós praticamos essas virtudes, elas estarão cada vez mais, né, nos tornando pessoas melhores. Acompanhai-me, pois, meus irmãos, acompanhai-me, pois, meus amigos, a fim de que eu vos conte entre os que se arrolam, se alistam, sobre a minha bandeira. Então, ela está convidando para que nós possamos estar marchando com ela, né, nesse caminho que ela tanto faz para a humanidade. Nada temeis, eu vos conduzirei pelo caminho da salvação, porque sou a caridade. A irmã Cárita, martirizada em Roma, isso foi psicografado em Lyon, 1861. Várias maneiras há de fazer a caridade. Muito dentre vós confunde com esmola. A caridade
é uma maneira de fazer e a esmola é outra. A diferença grande vai, no entanto, de uma para a outra. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil, porque dá alívio aos pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para o que dá, para quem recebe. Porque normalmente a pessoa que está ali pedindo, ela está numa situação humilhante. E nós precisamos saber como oferecer esse, para que esse não se sinta mais humilhado, né? A caridade, ao contrário, né? Ela falou da questão da esmola. Agora a caridade, ao contrário, liga o benfeitor ao beneficiado e se disfarça de tantos modos. Ou seja, a caridade, quando é feita, o outro vai se sentir amparado, né? Pode ser caridoso mesmo com os parentes ou com os amigos, sendo uns indulgentes, ou seja, tolerantes para com os outros, perdoando-se mutuamente as fraquezas, cuidando não ferir o amor próprio de ninguém, né? Algo que a gente precisa estar ciente, que a maior caridade que nós precisamos estar praticando é para com os nossos próximos, e saibamos como praticar isto. Vós espíritas, né, eu também fiz questão de destacar, que nós como espíritos não somos privilegiados. Ou será que nós somos privilegiados que as outras religiões? Em espécie alguma. A nossa religião é tão boa quanto as demais. Então, vós espírita, podeis sê-los na vossa maioria de proceder para com os que não pensam como vós. Olha só. Como que eu vou tratar aquele um que pensa diferente de mim? E ele continua dizendo, induzindo os mesmos esclarecimentos de crer, mas sem chocar, sem investir contra as suas convicções, né? E sim atraindo-os amavelmente às nossas reuniões, onde poderão ouvir-nos e onde saberemos descobrir nos seus corações a brecha para que neles penetramos. Eis aí um dos aspectos da caridade. Far-me-ei compreender por um bom exemplo, né? Nós, espíritos, nós precisamos ter o cuidado, né, de não afrontar o outro, independente do que for. E o bom exemplo é a melhor maneira de divulgar o Evangelho do Cristo. Vamos lembrar que Francisco de Assis disse que eu preguei o Evangelho, se necessário, eu use palavra. Então nós, como espíritos, nós precisamos ter esse entendimento. Jamais atacar o outro, né, e sim aceitá-lo do jeito que ele é. E os nossos bons exemplos que nós podemos estar fazendo, isso vai fazer com que ele possa estar mudando esse entendimento. E tem mais um detalhe aqui que eu vou estar acrescentando. E vós, mulheres, aqui eu acrescento os homens também, tá? E vós, mulheres e homem, que vos votaste a Deus, trabalhando também a sua obra. Está convidando todos nós, toda a humanidade, para trabalhar na sua obra. Mas que os vossos trabalhos não sejam unicamente para adorar as vossas capelas, para chamar a atenção sobre a vossa habilidade ou paciência. Trabalhai, minhas filhas, e acrescento filhos, tá? E o produto das vossas obras se destine a socorrer o vosso irmão em Deus. Os pobres são meus filhos bem-amados. Trabalhar para eles é glorificá-lo. Sedes-lhe a providência que diz, aos pássaros dos céus dá Deus o alimento. Mude-se o ouro e a prata que se tece nas vossas mãos em roupas, alimento, para que os que não têm, e fazei isso, e abençoados serei o vosso trabalho. Será que nós estamos pegando, né? Será que nós estamos pegando como aqueles que estavam oferecendo lá, colocando no gasofilácio, o que sobrava, ou nós estamos fazendo como a viúva, tirando das nossas, vamos dizer assim, do nosso dia a dia algo para atender o nosso irmão? Porque quando nós tiramos do nosso para dar para o irmão,
Isso tem muito mais valor. Mas, e do que está sobrando? Posso? Claro que também tem o seu valor. Mas quando nós doamos de nós, isso tem muito mais importância, vamos dizer assim. A piedade é a virtude que mais aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. A piedade, bem sentida, é amor. Amor é devotamento, ou seja, dedicação. Dedicação é o esquecimento de si mesmo. E o esquecimento é a abnegação, ou seja, a bondade em favor do infeliz. É a virtude por excelência a que todos da sua vida praticou o divino Messias e enviou a sua doutrina tão santa, tão sublime. E ele vai continuar nos dizendo, né, sobre os irmãos desamparados, os irmãos órfãos, né? Meus irmãos, amai os órfãos. Se souber o quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na sua infância. Ponderai-vos também, muitas vezes, as crianças que socorrei. Ponderai-vos que muitas vezes as crianças que socorrei vos foi cara, ou seja, foi estimado, né? Noutra encarnação. Caso em que, se pudesseis lembrar-vos, já não estareis praticando a caridade, mas sim cumprindo o dever. Será que as crianças que estão, né, abandonadas, não é oportunidade para que nós possamos dar um amparo e a proteção para esse? Será que esse, em outro momento, não foi alguém em nossas vidas passadas, que foi pessoas que fez parte de nossas vidas, né? Isso que ele está nos dizendo. E ele vai continuar nos trazendo, né? Assim, pois, meus amigos, todos os sofredores é vosso irmão e tem o direito da vossa caridade. Não, porém, é essa caridade que magoa o coração, mas a essa esmola que queima a mão em que cai, pois frequentemente bem amargos são os vossos óbolos, né? Dai delicadamente, ajudai ao benefício que fizerdes, o mais precioso de todos os benefícios, ou de uma boa palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso, né? Quer dizer, ele está convidando para que nós façamos não só a caridade moral, mas também, ou a caridade material, mas também a caridade moral. E ele vai nos trazer benefício pago com ingratidão. O que se deve pensar daqueles que receberam a ingratidão em pagos e benefícios que fizeram e deixam de praticar o bem por não optar com ingrato? Quer dizer, aquele que fez algo para alguém e o outro foi ingrato com você. E ele nos traz: nesses há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstração de reconhecimento é não fazer com desinteresse, e o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus, né? Vamos lembrar que a única maneira da gente estar agradando a Deus é a gente fazer algo desinteressado. Quer dizer, não, a mão esquerda não precisa saber o que a direita está fazendo. É acertada a beneficência quando praticada, olha só, outra pergunta que tem lá no final do Evangelho. É acertada a beneficência quando praticada exclusivamente as pessoas da mesma opinião, da mesma crença, do mesmo partido? Só no nosso grupinho, só vamos atender quem é espírita. Pessoas das religiões, vamos excluir. Vamos ver o que ele nos diz? Não. Porquanto precisamente o espírito de seita e de partido é que precisa ser abolido, visto que são irmãos todos, né, os homens. O verdadeiro cristão vê o irmão em seu semelhante e não procura saber, antes de socorrer, a necessidade, qual a sua crença e sua opinião sobre qual for. Então, quando a gente for atender alguém, nós não podemos, em hipótese alguma, saber qual a sua religião ou sua seita. Por quê? Todos nós somos filhos de Deus. Portanto, todos nós somos irmãos. E quando nós tivermos esse entendimento, né, nós estaremos não só fazendo a caridade que tanto Jesus nos ensinou, mas estaremos atendendo
todos aqueles que se encontram em situação difícil. Que o Mestre Jesus nos ilumine e abençoe hoje. Que Deus nos abençoe, ilumine grandemente. Muito obrigado.